Quando não temos uma boa teologia, abraçamos qualquer ideologia. Essa é uma frase da Francine Walsh, no livro dela chamado Ela, a Imagem dele. Então, você concorda com essa frase? Ou seja, qual for a sua resposta, continue assistindo esse vídeo, que ele é a gravação de uma live, que vai começar agora, e nós vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto. Então, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o nosso tema de hoje é Mulheres na Teologia, porque as mulheres precisam aprender teologia. E no nosso tema de hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre o estudo teológico, né? Por que as mulheres deveriam estudar teologia, qual é o papel da Bíblia no nosso estudo teológico. Então, sem mais delongas, vamos começar. Só lembrando vocês, esse vídeo de hoje é o início de uma série de lives que vai acontecer no mês de outubro, né? Então, hoje, no dia 30 de setembro, a gente está fazendo essa introdução, mas nas próximas 4 sextas de outubro, nós teremos live sobre esse assunto. Então, dando início, eu queria conversar com vocês um pouco a respeito da teologia, né? Do termo teologia. Muitos cristãos ainda pensam que teologia é algo somente para acadêmicos, pensam que não precisam de teologia, acham que teologia é joelho no chão, né? Muita gente já ouviu isso, eu tenho certeza, porque eu também já ouvi, né? Alguns falam que a teologia esfria o crente, minando aí a devoção desse crente a Deus, porque fica bitolado com os estudos, né? E se a gente trouxer essa realidade do estudo teológico para o contexto feminino, né? As mulheres hoje, muitas ainda acham que não precisam de teologia também. Acreditam que a teologia é algo para esposas de pastor, para professoras de escola dominical. E esse pensamento, em boa parte dos casos, vem porque as mulheres não veem assim uma relação entre teologia e a vida cotidiana, né? Como que uma dona de casa, uma mãe, uma avó, uma estudante, uma mulher que leva uma vida profissional agitada, né? Tem uma carreira agitada, que exige bastante dela, como a teologia entra na vida das mulheres. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando a gente tem esse tipo de pensamento de que teologia é só para pastores, isso mostra que a gente talvez não tenha entendido o verdadeiro propósito da teologia, né? Então, o termo teologia diz respeito ao estudo, ao conhecimento sobre Deus, né? Deus é um ser que a gente não tem como conhecer tudo sobre ele. Porém, ele se revelou para nós através da Bíblia, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas justamente isso, como conhecer a Deus, né? Ou conhecer o que ele nos permite conhecer, se relacionando com ele. Então, assim como quando você quer conhecer uma pessoa, né? Não tem como você conhecer uma pessoa sem se relacionar. A gente pode conhecer no sentido de saber, de ser apresentado àquela pessoa, né? De saber que ela existe, mas daí é você conhecer de fato uma pessoa. Isso só acontece através de relacionamento, né? De você, tempo, isso leva um tempo de você passar um tempo com a pessoa, conversando, passando momentos bons, difíceis, observando a reação. Então, relacionamento leva tempo, leva investimento, né? E assim também é com Deus. Só que Deus não é uma pessoa física, né? Como os nossos amigos, cônjuges, filhos, como nós podemos nos relacionar com Deus? Ele se revelou a nós através da Bíblia. Então, nós podemos conhecer a Deus lendo a Bíblia e cultivando uma vida de oração, né? Pois na oração é onde a gente não só fala com Deus, mas também escuta, né? É um momento, assim, de mão dupla, né? Falar e ouvir. Então, assim, em alguma medida, todos nós somos teólogos, né? Porque todas as pessoas tem opiniões, tem crenças a respeito de Deus. Mesmo quem não acredita em Deus, isso faz dela uma teóloga, porque ela tem um pensamento, ela tem uma opinião a respeito da não existência de Deus. Então, todos somos teólogos. Então, a questão não é
se somos teólogos, mas se somos bons teólogos, né? E esse é o chamado do cristão. Uma vez que somos todos teólogos, eu, enquanto cristã, sou chamada a conhecer a Bíblia, conhecer o que eu acredito, né? Eu creio em Deus só da boca para fora, ou eu vivo essa fé em Deus? Então a gente vai destrinchando um pouco desse assunto ao longo dessa live, né? E pensando nisso, né? Assim, como estudar a Bíblia, como estudar teologia, Bíblia e teologia é a mesma coisa? A gente pode até dizer que tá ali, né? Mas que a teologia, ela vem para um campo mais do estudo, no sentido de, assim, na Bíblia a gente encontra assuntos sobre diversos assuntos, né? Então, se eu quero estudar um tema, por exemplo, como murmuração, que é um tema que está sendo estudado nos cultos de ensino da minha igreja. Então, a gente pode procurar várias passagens bíblicas que falam sobre esse assunto e isso se torna um estudo teológico, né? Estamos estudando um determinado assunto, como, por exemplo, a murmuração, à luz da Bíblia. Então, acaba se tornando teologia, né? Nisso a gente faz teologia. Então, como eu posso estudar, começar a me aprofundar nesse assunto da teologia? Primeiro passo, lendo a Bíblia inteira e orando, tendo uma vida de oração. Então, eu sei que, assim, pelo menos por mim, que nasci numa família cristã, a gente acha que por estar na igreja todo fim de semana, a gente acha que conhece a Bíblia, né? A gente até consegue ter uma noção do que está e o que não está escrito na Bíblia. Porém, isso não quer dizer que a gente conhece a Bíblia e que esse conhecimento faz da gente ter um relacionamento com Deus, né? Então, começando do básico, né? Como eu posso aprender teologia, como eu posso me aprofundar num estudo bíblico? Sendo membro de uma igreja e frequentando as atividades da igreja. Em igrejas como a Assembleia de Deus, que é a que eu frequento, nós temos culto de ensino, né, ou chamado também culto de doutrina, uma vez que doutrina, a palavra doutrina quer dizer ensino, né? Então nós temos o culto de doutrinas e temos a escola dominical, a escola bíblica dominical. E tem algumas igrejas que não tem, não funciona desse formato, né, de outras denominações, mas tem igrejas que têm células e grupos de estudo no geral. Então toda igreja, além dos cultos que geralmente são de domingo, tem algum evento durante a semana, ou domingo de manhã, ou à noite, enfim, que seja, tem um encontro para estudar a Bíblia, né? Seja como for, seja na escola dominical, seja na célula, seja nos dois, enfim. Toda igreja tem. Então, seja membro de uma igreja e participe das atividades da sua igreja, porque lá você vai aprender a Bíblia, e não só aprender a Bíblia, mas principalmente como aplicar a Bíblia, né? Além disso, né? Você pode conversar com seus pastores, se você estiver fazendo uma leitura bíblica, não entendeu alguma coisa, conversa com o pastor, você pode tirar dúvidas com ele, com os pastores, né? As igrejas geralmente têm pastor, tem pastores auxiliares, tem as liderança de jovens, de mulheres, então seja qual for aí o lugar que você se encaixa, procure as lideranças, peça indicação de livros, você pode começar estudando sobre algum assunto, então a liderança pode te indicar algum material também, né? E além da igreja, nós temos os materiais na internet, né? Temos canais no YouTube que nos ajudam a entender passagens, pregação de outros pastores também, né? Claro que tudo é importante a gente alinhar com a doutrina da nossa igreja, mas a gente tem muitos recursos que nos ajudam a estudar teologia. O meu ponto com isso não é que eu sou contra você fazer uma faculdade, fazer uma graduação, um curso formal ou um curso livre de teologia, claro que não. O problema é que muitas vezes a gente vai criando barreiras no nosso estudo teológico, barreiras da nossa própria cabeça, né? Eu falo por mim porque eu sou mestre em fazer isso, né? E me boicotar. Então, às vezes assim, eu quero fazer alguma coisa, eu fico, mas meus filhos são pequenos, então quando eles crescerem eu vou fazer. Quando eu tiver uma casa X, eu vou fazer. Quando eu conseguir montar, sei lá, uma biblioteca, uma sala de estudo, eu vou estudar. E isso, na verdade, são só mentiras que a gente vai criando na nossa cabeça e que vai nos afastando desse objetivo.
Então, meu ponto é que, assim, se você tem a oportunidade de fazer uma graduação, obviamente, um curso, faça. Eu gostaria de fazer. Eu não faço porque nesse momento eu não tenho essa condição. Mas o meu ponto é dizer que a gente pode estudar teologia e se aprofundar em assuntos teológicos, se aprofundar no conhecimento bíblico de várias formas, né? Eu só queria abrir um parênteses para a gente pensar um pouco. Eu não quero falar mal das igrejas, obviamente, mas quando a gente para pensar em eventos femininos, né, eventos para mulheres na igreja, seja chá de mulheres, culto de mulheres, de senhoras, qualquer coisa assim, qualquer encontro de mulheres, que tipo de assunto que vem na mente de vocês, que vocês acham que vai ser abordado? Uma reunião de mulheres, qual que é o assunto? Geralmente já é um banner cor-de-rosa, todo florido, né, aquela coisa assim, meio século XIX, meio anos 50, 60, enfim, seja como vocês entendem. E os assuntos abordados geralmente são submissão, fofoca e controle da língua. Quando não é o assunto, é a passagem bíblica, né? Que é a clássica, Provérbios 31, a mulher virtuosa, as passagens em Tito 2, das mulheres mais velhas orientarem as mais novas, da importância do cuidado com o lar e tudo mais. E assim, não tem nenhum problema com esses assuntos e essas passagens bíblicas, principalmente as passagens bíblicas, né? Porque afinal de contas a Bíblia não tem nem o que falar. O problema é que vem se criando uma geração de mulheres que só tem um conhecimento mais aprofundado dessas passagens, desses assuntos. Então, são poucas as mulheres que têm um conhecimento para trazer uma palestra, uma palavra, sei lá, sobre escatologia, por exemplo, né? Então, a gente entender como que as coisas vão terminar, entender sobre a volta de Jesus, isso tudo pode impactar como eu vivo a minha vida hoje. Mas se eu não tenho noção dessas coisas, eu vou só adquirindo conhecimento superficial, entendeu? Então, só que toda a Bíblia, ela é útil para as mulheres, né? Em Timóteo fala, né? Toda a escritura é boa para ensinar, para corrigir, para uma série de coisas que eu não lembro o versículo de cor. Mas então, assim, toda a escritura, que eu quero dizer, ele fala toda a escritura. Então, mesmo sendo mulheres, toda a escritura serve para mim. Não é só Provérbios 31, não é só levantar cedo, cuidar, enfim. Então, esse tipo de ensino, esse tipo essa questão de ter só esse tipo de ensino nas igrejas, vai deixando a gente acostumada com o conhecimento superficial das escrituras. A gente acha que eu não preciso ter entendimento de livros como Daniel, como Sofonias, como Ageu, profetas menores no geral. Só que todos eles têm utilidade, toda a escritura serve para mim, né? Então a gente vai se acostumando com esse conhecimento superficial, e um conhecimento superficial das escrituras nos leva a um conhecimento superficial de Deus, né? A um relacionamento superficial de Deus. E muitas vezes esse relacionamento com Deus acaba sendo baseado em sentimentos, né? Igual eu falei, mas quando meus filhos crescerem eu vou estudar. Quando meus filhos crescerem eu vou ter outros desafios. E qual vai ser a desculpa na próxima vez? Porque agora meus filhos precisam de mais atenção, eu preciso acompanhar na escola, enfim. Sempre vai surgir alguma coisa que vai me impedir, né? Se a gente for a fundo, sempre vai surgir alguma coisa. Então, por isso que, assim, a nossa vida espiritual, muitas vezes, acaba sendo inconstante, porque as nossas emoções são inconstantes. Na mesma hora que a gente tem uma opinião sobre alguma coisa, quando a gente adquire mais conhecimento, adquire mais informações sobre determinado assunto, a gente acaba revendo o nosso conceito sobre aquilo. E não só isso, eu posso acordar irritada, mas eu não passo o dia todo irritada. Dali a pouco eu já tô mais calma, já tô mais tranquila. Então as minhas emoções, as nossas emoções, elas mudam ao longo do dia. Então meu relacionamento com Deus e o meu propósito de me dedicar à leitura da Bíblia, conhecer a Bíblia e ter uma vida de oração, não pode estar baseado em como eu me sinto, porque se for assim, quem que acorda numa sexta-feira dessa como hoje, chuvosa, e fala, nossa, que vontade de ler Levíticos? Isso não existe. Levítico é mó eu acho meio chata, né? Mas eu tenho aprendido a gostar. Conforme a gente aprende, né,
contexto histórico, qual é o objetivo daquele livro, a gente muda de opinião. Era um livro que e pra mim ele ainda é um livro, assim, não é o meu preferido, mas é um livro que eu aprendi a ver significado nele, né? É um livro que eu aprendi com ele. Então, meu objetivo é justamente esse, é encorajar vocês nesse estudo mais aprofundado, que a gente pode chamar um estudo bíblico ou um estudo teológico, né? E também assim, no caso de nós mulheres, além da gente ser maioria no mundo, que a gente né? Quem não sabe agora já tá sabendo, nós somos maioria, né? Temos mais mulheres no mundo do que homens, então olha o nível de influência que a gente tem, né? Geralmente é muito mais fácil uma mulher influenciar um homem do que um homem influenciar uma mulher. Então olha o nível de influência que a gente tem, não só por ser mulher, mas dentro da nossa casa, com os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos filhos, maridos. Então a gente tem uma influência, a gente tem um poder de influência muito grande. Então a gente precisa usar isso com sabedoria, né? E uma boa teologia, como eu falei no começo, né? Quando a gente não tem uma boa teologia, a gente abraça qualquer ideologia. Então uma boa teologia, ela vai envolver todas as áreas da nossa vida. Ela vai envolver, por exemplo, a maternidade. Então eu posso criar os meus filhos através de doutrinas bíblicas, né? Ou seja, através de ensinos bíblicos. Isso muda como eu me relaciono com os meus filhos. A teologia ela pode influenciar no meu casamento, a respeito de expectativas que geralmente irreais que a gente cria a respeito do casamento. Nos dá um conhecimento até essa questão da submissão. A submissão ela é frequentemente confundida com obediência cega, né? E são coisas diferentes. Então, se a gente não tem uma boa base teológica, uma boa base bíblica, a gente vai acabar confundindo as coisas. E como a Francine muito bem disse, sem uma boa teologia, a gente acaba abraçando qualquer ideologia. Por isso que, assim, submissão é uma palavra que a maioria das mulheres que se dizem feministas, assim, se coçam, né? Muitas vezes porque não sabem a diferença entre submissão e obediência, né? Então, uma boa teologia, ela nos ajuda também no nosso trabalho, né, na nossa vida profissional. Uma vez que nós somos cristãs, nós temos que refletir o caráter de Cristo, né? E como eu vou refletir o caráter de uma pessoa que eu nem conheço, né? Todos nós nos inspiramos em alguém, seja nos nossos pais, avós, algum amigo, todos nos inspiramos em alguém. E como cristãos, deveríamos ter Cristo como inspiração, né? Só que se eu não conheço Cristo, não sei como ele viveu, eu acabo abraçando qualquer ideologia e seguindo qualquer pessoa, refletindo qualquer coisa ou qualquer pessoa, né? Então, por isso que temos que conhecer a Bíblia, temos que ter um relacionamento mais profundo com Deus para que possamos refletir esse relacionamento em todas as áreas da nossa vida. Uma boa teologia reflete também em como eu sirvo a minha igreja local, né? Eu percebo assim que muitas pessoas, uma boa parte das pessoas assim que eu conheço, algumas que cresceram comigo e acabaram saindo da igreja, assim, claro que nenhuma igreja é perfeita, a igreja tem problemas. Eu sei que algumas também têm casos extremos, como casos de abuso dentro da igreja e etc. Mas na maioria dos casos, as pessoas não entenderam o que é a igreja, para que serve a igreja, por que eu devo frequentar a igreja. Se a igreja não é fundamental, eu não sou salva por ir para a igreja, qual é o papel da igreja na vida do cristão? Se a gente não sabe responder essa pergunta, é porque a gente está precisando estudar mais a Bíblia e ler mais a Bíblia, né? Então, uma boa teologia, ela contribui para a nossa comunhão com os nossos irmãos da igreja, né? Se eu estou estudando a Bíblia, estou estudando teologia, isso está me afastando da igreja, tem alguma coisa errada aí com o seu estudo, que aí a gente precisa repensar. Então, assim, nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, para glorificar o nome de Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Então, inclusive os versículos finais do Evangelho de Mateus, que também é conhecido como a Grande Comissão, quando Jesus fala para os discípulos, para eles fazerem mais discípulos, né? Uma grande comissão no sentido de você ir
e trazer mais pessoas para o reino de Deus. E no versículo ele fala para os discípulos, né? Como que vocês vão ensinar? Como que vocês vão fazer discípulos? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Isso está no Mateus 28:20. Então, como que a gente ensina as coisas? Primeiro, a gente precisa aprender. Alguém precisa aprender. É claro que assim, gente, nem todas as mulheres têm essa vocação do ensino, de dar aula na escola dominical, de pregar e etc. Mas todos os crentes, todos os cristãos são chamados ao evangelismo, né? Claro que cada um do seu jeito, cada um de uma forma. Eu acho que cada local também exige uma forma de evangelismo. A gente pode sair forçando o evangelho nas pessoas. Mas até isso, se eu conheço alguém que está com alguma dúvida sobre o cristianismo, sobre a igreja, sobre aceitar Jesus, e a pessoa vem e me pergunta, e eu não sei nada, não estou dizendo aqui também, gente, que a gente tem que saber tudo, porque não tem como saber tudo sobre nada, não tem como saber tudo sobre nada, né? Mas o meu ponto é a gente tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, para que a gente possa compartilhar a nossa fé, né? É importantíssimo isso. Então, assim, eu preciso entender no que eu creio, né? E por que eu creio nisso? Porque a minha fé não é cega, né? Então, hoje nós temos várias igrejas, várias denominações, né? Falando aí das mais tradicionais. Tem a Assembleia de Deus, que é a que eu frequento, tem a Presbiteriana, Igreja Batista, Igreja Adventista, Testemunha de Jeová, é tudo CCB, né? Congregação Cristã do Brasil. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, somos todos irmãos. Então, assim, se eu nem sei no que a minha igreja acredita, será que eu tô realmente será que eu tô tendo de fato um relacionamento com Deus? Né? Então, a gente precisa entender a nossa fé. Nossa fé não é cega simplesmente porque alguém me falou, porque eu fui pra igreja a vida inteira. Né? Eu preciso entender o motivo da minha fé. Em Pedro, na carta de Pedro, acho que 1 Pedro 3, ele fala assim, que nós temos que estar aptos a responder a qualquer pessoa que nos pedir a razão da nossa esperança, né? Então nós temos que estar aptos. Se a gente não tá, então a gente não tem esperança em nada. Se eu não sei do que se trata a minha fé, então talvez eu nem tenha fé. E um aspecto importante que eu queria falar com vocês hoje também, né? Então, além de maternidade, casamento, vida profissional, entre outras áreas, conhecer bem a nossa fé, conhecer bem a Bíblia e ter um conhecimento aí teológico nos impacta na nossa identidade, né? Então, quem nós somos? Muitos ministérios femininos das igrejas, como o Círculo de Oração, na Presbiteriana, acho que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, né? E em diversas igrejas, várias igrejas têm ministérios femininos. Como eu falei antes, muitas mulheres são ensinadas a respeito da questão do lar, da importância do lar. E claro que o lar é importante, é claro que o lar deve ser a nossa prioridade, mas isso acaba trazendo outros ensinamentos, assim, quando a gente fica só nisso, a impressão que dá é que se a mulher ela é solteira, ou se ela se divorciou, se ela é viúva, ou se ela não tem filhos, a impressão que dá parece que ela não se encaixa no slogan da mulher virtuosa, né? E isso é um ensinamento errado e que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, mulheres solteiras, mulheres divorciadas, mulheres viúvas que têm ou não filhos, também, se elas são seguidoras de Cristo, se elas conhecem a palavra, se elas têm uma vida de oração, se elas têm um relacionamento com Deus, elas também são virtuosas. Então, a mãe que trabalha fora, porque a gente vive no Brasil, né? Eu tive o privilégio de poder parar de trabalhar e me dedicar à minha casa quando os meus filhos nasceram. Mas a gente vive no Brasil e nem todo mundo tem essa condição. Porque a mãe trabalha, ela não é virtuosa, ela não confia em Deus. Então a gente ouve muito ensinamento errado nesse sentido e que às vezes eu já vi muitas mulheres abatidas por conta disso. Mulheres que precisam trabalhar para manter o sustento da sua família e às vezes escuta de alguém falando que ela tinha que parar de trabalhar, que se ela tivesse mais fé, Deus ia prover e blá blá blá. Enfim.
Nós somos filhas de Deus não porque a gente trabalha ou porque a gente fica em casa ou porque temos filhos ou porque não temos. Nós somos filhas de Deus, nós somos salvas pela fé, não por quem nós somos aqui na terra, se somos casadas ou não, né? Então, assim, até Paulo fala que é melhor até nem casar, né? Arruma menos pra cabeça. Então, assim, as pessoas solteiras, elas têm mais tempo de se dedicar ao Senhor. E muitas vezes elas não são vistas, né? Para poder ensinar, para poder falar, para poder fazer qualquer coisa na igreja, precisa ser casado. E não necessariamente, né? Não há vestígio de que o apóstolo Paulo, né, aí escreveu a maior parte do Novo Testamento era casado. Se era, não mencionaram, né? Nem falaram sobre casamento, nem sobre filhos dele. Mas o meu ponto é isso, é que muitas mulheres acabam se sentindo deprimidas, se sentindo diminuídas, sentem que não são amadas por Deus por não seguirem um padrão que inventaram e que disseram ser bíblico, mas que em nenhum momento a Bíblia fala isso, né? A Bíblia fala no tempo do Antigo Testamento, né, em relação a Sara, em relação a Ana, né, da questão da mulher estéril, mas aquela cultura via uma mulher estéril como uma mulher que não era abençoada. A cultura, em nenhum momento a Bíblia fala, Deus disse que a mulher que não tem filho, ela não é abençoada, entendeu? Nós, seres humanos, fazemos isso com as pessoas. E quem faz isso com as pessoas, na verdade, só demonstra uma falta de conhecimento bíblico, uma falta de conhecimento teológico, né? Então, assim, o nosso propósito aqui na Terra é tornar Jesus conhecido. E quando a gente tem esse tipo de pensamento a respeito do padrão feminino, de que tem que casar, de que tem que ter filhos, as mulheres que não casaram, que não têm filhos, acabam vivendo uma vida para casar. O foco, a meta de vida dela vira casar e não se relacionar com Deus, e não se deleitar em Deus, e não fazer Jesus conhecido. Tá vendo aí o problema? Então o problema não é questão de casar ou não, mas a gente vai criando padrões, muitas vezes por falta de conhecimento, falta de atenção, e prejudica aí algumas pessoas. Então, assim, todas nós mulheres, independente se trabalhamos, se não, se somos casadas, se não se tem filhos, se não, todas somos amadas por Deus. O nosso objetivo é falar de Jesus, é tornar Jesus conhecido, não é casar, não é ter filho, não é nada disso, né? Inclusive, estudar uma boa teologia pode revelar esse tipo de coisa, né? Pode revelar essas falhas no nosso pensamento, né? Se a minha meta de vida é casar, Jesus já não é o centro da minha vida. Arrumar um casamento, isso se tornou o centro da minha vida, né? Isso pode se tornar uma idolatria, né? Então, uma idolatria ao casamento, uma idolatria a ter filhos, uma idolatria à família perfeita, né? E tudo isso vai tirando o centro de Cristo. Então, uma boa teologia, né, quando a gente tem um bom estudo bíblico, uma boa base teológica, a gente vai se dando conta desses pensamentos antibíblicos que vêm na nossa cabeça, né? Então, uma boa teologia, ela é aquela que confronta os nossos pecados, nos chama ao arrependimento. E, assim, ser uma mulher na teologia pode ser difícil, né? Porque na minha visão, na visão de várias mulheres, parece que tudo é mais fácil para o homem, né? E quando a gente começa a cultivar esse tipo de pensamento, nós vamos ficando amarguradas, né? E isso também é um pecado. A Bíblia fala pra gente não deixar crescer nenhuma raiz de amargura. Então, a gente tem que aprender a lidar com o que Deus nos deu. Então, falando de mim, por exemplo, para eu estudar, para eu ler um livro, tem época que eu consigo assim ler um livro por semana. Passo um mês, li 4 livros no mês. Em compensação, passou 2 meses eu não consegui ler nenhum livro. Por quê? Porque eu tenho uma rotina muito específica aqui da minha casa, com os meus filhos, com meu marido, com meus afazeres. E eu não posso ficar murmurando por causa disso, né? Então, o tempo que eu tenho para estudar, eu estudo e eu tenho que ser grata a Deus por isso. Porque muitas vezes também a gente cria aquela coisa de assim, se for para estudar teologia, então é para eu ser o próximo Hernandes Dias Lopes versão feminina, né? O próximo, sei lá, pregador top aí da atualidade na versão feminina. E não, ser uma mulher na teologia não significa ser igual a algum homem ou ser melhor do que um homem.
É simplesmente eu ter o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus, me tornar mais parecida com Jesus e que isso seja refletido na minha rotina. Seja eu podendo sentar com calma, no silêncio, igual aqueles Instagrams mostram, né? Uma Bíblia cheia de marca-textos, canetinhas e lápis coloridos, uma musiquinha de fundo, uma vela para dar um cheirinho no ambiente, aquele silêncio, e você senta e respire, eu vou ler a Bíblia. Aqui em casa, às vezes eu escuto a Bíblia, porque os meninos estão berrando. Agora eles não estão porque meu marido está cuidando deles. E com meu marido eles andam mais na linha do que comigo. Mas no geral, assim, o meu tempo de estudar a Bíblia às vezes ouvindo a Bíblia pelo aplicativo, ou às vezes eu tô na sala com eles enquanto eles estão brincando e eu vou lendo. Aí a leitura, eu sei que assim, leitura com as crianças berrando, a leitura que eu faria, sei lá, em meia hora, eu acabo fazendo mais, porque às vezes demora para me concentrar com barulho, mas é o que Deus me deu, né? E isso tem me ajudado, né? Esse é o ponto. Não é que a gente tem que fazer diversos estudos, faculdade, mestrado, doutorado, não. A gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente tem que tentar fazer com o que a gente tem, com o que a nossa realidade permite, né? Então, assim, conforme eu começo a estudar mais a Bíblia, me achegar mais a Deus, ter contato com os bons livros, ter boas amigas, tudo isso vem me ajudando, né? Vem me ajudando na minha caminhada cristã, vem me ajudando a ser melhor. Então, assim, por isso que uma boa teologia, ela tá baseada na Bíblia. Ela não tá baseada no meu ambiente, se eu tenho ou não canetinhas e marca-textos diversos, se eu tenho esse tempo para estudar, né? Então, uma boa teologia me ajuda a entender quem nós somos, nos ajuda a entender quem nós somos, para o que fomos criados, né? Vencer essas ideias erradas de que para estudar a Bíblia tem que ser de determinada maneira, vencer ideias erradas que nos são impostas diariamente, né? Cada vez que a gente abre um Instagram, assistir uma série, assistir um filme, uma televisão, tudo isso são elementos que trazem ideias erradas, ideias contrárias muitas vezes à Bíblia, né? Ao nosso estilo de vida, a uma vida cristã. Então, se eu não tenho firmeza das minhas convicções, eu vou ficar balançando, né? Paulo fala aos Efésios, né? Porque a gente tem que conhecer essa doutrina para não ficar balançando igual meninos, né? Que qualquer vento de doutrina leva. E por isso também a gente está exposto a muitas coisas, muitas ideologias, muitos pensamentos errados diariamente em todo lugar. Então, quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente cultiva um relacionamento com Deus, mais a gente vai ter firmeza dessas convicções, mais a gente vai tomar decisões sábias, né? Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais nós vamos depender dele e vamos obedecê-lo, louvando com a nossa vida, né? Então, amar a Deus, lendo a Bíblia, a gente descobre que amar a Deus, que o amor no geral não é um sentimento, que, nossa, eu sinto um amor por Deus tão grande. A Bíblia diz na carta 1 João que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Então, amar a Deus não é um sentimento. E até porque sentimentos vêm e vão, né? Emoções vêm e vão. Então, amar a Deus é uma constante obediência. E, né, sobre essa série que nós estamos começando hoje aí de Mulheres na Teologia, eu queria falar um pouco agora, a gente falou um pouco sobre o estudar teologia, a importância de estudar teologia, e eu queria falar um pouco sobre a Bíblia, né, especificamente. A Bíblia, ela é a autorrevelação de Deus. Deus se revelou a nós através da Bíblia. Então, lendo a Bíblia, né, a gente descobre que assim, muitas pessoas, a cada passo que dão, vão buscar a vontade de Deus. Senhor, eu tenho aqui direita e esquerda, para que lado que eu vou? A Bíblia, apesar de ter resposta para tudo, assim, a gente é ensinado que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, mas nem tudo é respondido diretamente na Bíblia, né? Inclusive até essa questão, assim, de se eu vou para a direita ou para a esquerda. Mas a Bíblia nos ensina a analisar o nosso próprio coração, a nossa própria motivação e pensar se o que eu estou fazendo é ou não para a glória de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia não fala assim se você pode usar um exemplo, uma mini saia. Até porque no tempo que a Bíblia foi escrita não existia mini saia. Então assim, a Bíblia não fala sobre usos e costumes. A gente tem uma noção, a Bíblia nos ensina que, dando esse exemplo da mini saia,
Para que uma mini saia foi inventada? Foi inventada para a mulher andar, se vestir de uma maneira sensual, para chamar a atenção, para que as pessoas vejam e, de preferência, admirem suas pernas, né? Já que ela é uma mini saia, ela tá mostrando bastante perna. Se eu tô indo no culto com uma mini saia, a mini saia tem o objetivo de sensualizar e mostrar as pernas. Se eu vou no culto com a mini saia, qual é o meu objetivo de ir no culto com a mini saia? Não é glorificar a Deus, é chamar a atenção para que todos olhem para as minhas pernocas. Então, vocês estão entendendo? Às vezes a Bíblia ela não fala diretamente sobre um determinado assunto. Mas, vocês estão me ouvindo, gente? Se vocês estiverem me ouvindo, se não estiverem me ouvindo, vocês me falam. Mas enfim, é que apareceu uma chamada aqui no meu celular, mas vamos lá. Então assim, a Bíblia não fala diretamente sobre a mini saia, mas ela fala pra gente analisar o nosso próprio coração. Então, eu usar uma mini saia, e não é nem uma questão de usar uma mini saia na igreja, mas usar uma mini saia, eu sendo uma pessoa cristã, eu sendo uma pessoa que quer refletir o caráter de Cristo, né? Eu usar determinado tipo de roupa vai refletir isso, né? Então, a gente tem que pensar muito nas nossas motivações em relação às coisas. E estudando a Bíblia, a gente consegue ter essa noção, né? A gente consegue ter esse discernimento. Então, assim, tudo na Bíblia é útil. A gente consegue chegar a respostas para todas as perguntas na Bíblia. É só a gente pensar um pouquinho. Como eu falei, esse assunto específico você não vai achar direto na Bíblia. Mas se você conhece toda a Bíblia, conhece a doutrina, né, prescrita na Bíblia, você vai saber a resposta. Então, às vezes, uma decisão. Devo aceitar um trabalho numa outra cidade? Você pode analisar, Deus te deu um cérebro para pensar, né? Você pode analisar várias questões, salário, moradia e tudo mais. No fundo, você está indo para ganhar mais dinheiro, para você gastar com você mesmo, com o seu próprio conforto, ou você quer ganhar mais dinheiro porque você quer ajudar mais as pessoas, contribuir mais na sua igreja, ajudar obras de caridade, ou você está indo para ter um status de top aí na sua vida profissional. Então, são coisas que glorificam a Deus. Tudo isso são coisas que a gente consegue aprender através da Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela fala sobre quem nós somos, o que devemos fazer, e ela faz isso através das lentes de quem Deus é, né? Então, por exemplo, o chamado de Moisés. Quando Moisés é chamado para ser o libertador do Egito, lá no início do livro do Êxodo. Nunca foi sobre Moisés aquele chamado, nunca foi sobre Moisés, sobre ele ser capaz, né? Porque, Deus vai capacitar Moisés. Não, Deus não capacitou Moisés, porque não era sobre Moisés. Era sobre o eu sou, né? Sobre o eu sou libertando o povo do Egito, claro, através de Moisés e Arão, né? O irmão dele. Mas no fim das contas, né? Ele fez isso, né? Moisés fez tudo isso, amou a Deus, obedecendo a sua palavra, porque ele não queria. Fugiu o quanto ele quis, né? Então, assim, tudo que a gente vai aprendendo na Bíblia, a gente vai vendo que nunca é sobre nós, né? Nunca foi sobre nós, nunca é e nunca será sobre nós, né? E se a gente não tem essa noção, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de fazer tudo ser sobre nós. Eu vejo muito assim, já ouvi na igreja, principalmente quando eu era mais nova, a gente era imaturo, né? Fulano tá me olhando torto. Cara, fulano não tá nem vendo você, não tá nem sabendo que você existe, mas a gente faz tudo ser sobre nós. É como se a gente fosse o centro do universo, e nós não somos o centro do universo. Então, sobre a Bíblia, o que a Bíblia não é? A Bíblia não é um cardápio para você escolher a parte que melhor lhe convém. Né? Como eu dei o exemplo antes, Levítico não é o meu livro favorito da Bíblia, mas ele também tem sua utilidade, né? Então nós precisamos conhecer Levítico, Daniel, com as profecias, as visões, não sei o que, Ageu, Sofonias, Judas, Filemon, essas cartas aí, mais cartas e livros e profetas, enfim, que a gente vê pouco, né? Estuda pouco. Então, toda a Bíblia, ela serve para mim. Não adianta só ler os evangelhos, só ler as cartas de Paulo, ficar só no Novo Testamento. Toda a Escritura, ela tem utilidade para me orientar. A Bíblia, ela não é um ansiolítico, né? Algo que eu vou ler para eu me sentir melhor. Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade, algum problema, e a nossa tendência é aquilo, né? Vou abrir a Bíblia, vou ver aqui onde cai
e vou tomar aquela palavra como algo de Deus para mim. Isso só demonstra uma falta de discernimento, porque Deus fala conosco através de toda a Escritura, não do versículo que melhor me convém. E, como eu falei, não é um ansiolítico no sentido de nem sempre que eu vou ler na Bíblia vai fazer eu me sentir melhor, né? Porque não é sobre mim, né? É sobre Jesus. Então, ler a Bíblia, ela vai nos chamar ao arrependimento, né? Nos mostrar que nós somos pecadores. E isso, às vezes, vai fazer a gente se sentir mal, porque a gente precisa se lembrar disso, porque a gente acha que é alecrim dourado. Então, ler a Bíblia vai trazer essa visão, né? Então, não é um ansiolítico para você tomar e se sentir melhor, não é uma pílula da alegria. Não é uma bola de cristal, também, como eu falei, para abrir aleatoriamente qualquer versículo para direcionar a sua vida aonde você bem quiser. Porque tem versículos que vão dizer para você fazer, vão ter versículos dizendo para você não fazer. E quando a gente toma esse tipo de atitude, de esquivar, de tomar uma decisão, isso não mostra às vezes isso não demonstra uma confiança na palavra de Deus, até porque assim, quando a gente muitas vezes vai buscar a vontade de Deus, por exemplo, a gente quer que Deus direcione o nosso caminho, porque eu não quero assumir as consequências da minha escolha, não quero assumir a minha responsabilidade, e isso é imaturidade. E também assim, a vontade de Deus ela já está na Bíblia, né? Então eu não preciso ficar pedindo. É claro que assim, gente, não tem problema vocês orarem e pedir a Deus direcionamento para tomar uma decisão e tudo mais, mas a gente tem que pensar de novo na nossa motivação, né? Esse é o ponto central. Muitas vezes eu quero fugir da minha responsabilidade e eu quero conduzir as coisas para que para que a resposta que venha seja uma resposta que eu quero, né? Porque geralmente a gente tem motivações erradas para as coisas, né? Eu quero tudo para o meu melhor, meu conforto, meu bem-estar, né? Então, e tem outra também, né? Não é porque Deus mandou a gente fazer algo, ir para algum lugar, que tudo vai ser lindo. E às vezes isso bate uma dúvida, né? Se realmente foi da vontade de Deus que eu fizesse tal coisa. Paulo, em Atos, capítulo 16, quando ele ia para a Ásia e ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir para Filipos. E chegando em Filipos, ou seja, ele tinha um pensamento de ir para um lugar, o Espírito Santo mandou ele para outro. Quando ele chegou em Filipos, ele só se ferrou. Foi açoitado, foi preso, aconteceu de tudo. Ele podia pensar, nossa, não foi da vontade de Deus, eu tomei uma decisão errada, porque ele sofreu muito para onde ele foi. Então, assim, nem sempre porque a gente acha que seguir a vontade de Deus vai nos trazer conforto, e nem sempre é assim. Então, por isso que eu falo que assim, a Bíblia não necessariamente, a gente não pode usar ela como uma caixinha de promessa, achar um versículo que me convém. Toda ela serve, né? Então, por isso que a gente tem que se esforçar para ler a Bíblia, buscar mais essa compreensão bíblica. Eu li um negócio, não ficou muito claro. Hoje a gente tem muitos recursos, além dos recursos da internet, de vídeos explicativos, de uma série de coisas. Nós temos também bons livros, comentários bíblicos que podem te ajudar, além da sua própria igreja. Então, assim, estudar a Bíblia exige que você saia da zona de conforto. O problema é que a gente gosta muito de resultado, mas não quer viver o processo, né? Então, a gente quer ser a conhecedora da Bíblia, a manjada da teologia, mas gastar meu tempo estudando, lendo, pesquisando, tentando entender, quebrando a cabeça, isso a gente não quer, né? Então, a gente precisa ter paciência, porque nem tudo vai acontecer da noite pro dia, né? Não é porque eu comecei a ler a Bíblia hoje, pesquisar hoje, que a gente vai acordar amanhã entendendo tudo. É claro que, assim, todo mundo quer que Deus faça um download da Bíblia, né, do entendimento aqui, mas nem sempre não é isso que acontece. Então, por isso a gente tem que sair da nossa zona de conforto, buscar aí conhecimento, buscar conhecer cada vez mais e melhor a nossa Bíblia, para que a gente possa, como falar aqui, entender o nosso papel e saber exercer o nosso papel, né? Aqui no caso, a Giovana comentou de adjuntor e edificar o lar, né? Então, onde quer que a gente esteja, a gente precisa saber qual é o nosso papel, qual é o nosso objetivo, para que a gente haja como embaixadoras de Cristo, tá? Então, um mito que eu quero quebrar aqui com vocês, eu já ouvi muito assim, a Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer.
Mentira. A Bíblia por si só ela não é um livro qualquer. Você pode até ler como um livro qualquer, mas você não vai terminar a sua leitura do mesmo jeito que você começou, porque a palavra de Deus ela é viva, né? Então, por mais até que você comece a ler como um livro qualquer, que é o que eu indico, porque a vontade de ler a Bíblia não vai baixar em você. A pessoa que fala que, nossa, hoje eu acordei, nossa, tá um dia maravilhoso, eu vou ler a Bíblia. Gente, mentira. Ler a Bíblia dá mau sono, inclusive eu recomendo pra insônia, só pra descontrair. Mas a gente não acorda com essa vontade. Então comece a se forçando, lê uns pouquinhos, participe de algum plano de leitura. Inclusive aqui no Fé e Conhecimento, amanhã nós vamos começar a leitura do Novo Testamento, dessa vez em ordem cronológica. Então quem quiser participar dessa leitura, o link tá nos stories, vocês dão uma olhada lá depois para ver. Qualquer coisa vocês podem me chamar no direct ou comentar aqui. Mas, no geral, sim, leia a Bíblia, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você não queira, porque isso vai te trazer transformação, né? Você não vai terminar a leitura bíblica do mesmo jeito que a gente começou. Então, assim, gente, todos nós, fazendo faculdade, teologia, graduação, cursos mirabolantes ou não, nós temos acesso ao mesmo poder transformador do Espírito Santo, seja através de um curso ou não. Então, leia a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, leia. Se você tem uma dúvida, conversa, vem participar do grupo do Fé e Conhecimento, que às vezes a gente troca lá umas informações. Quando eu falo lá, a gente troca informações, não é que eu tô lá tirando dúvidas do pessoal como se eu soubesse tudo. Não. Nós somos um grupo colaborativo, onde se alguém tem uma dúvida, todos se mobilizam pra gente procurar a resposta, né? Porque eu não sei tudo sobre Bíblia, sobre tudo, não tem como a gente saber tudo. Então, o objetivo é que nós possamos ajudar uns aos outros nesse conhecimento, certo? Então, gente, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui comigo nessa live. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. E semana que vem, a nossa live vai ser sobre oração e teologia. Uma coisa tem a ver com a outra? Então, mais tarde, ao longo da semana, eu vou postando para vocês um pouco mais sobre esse assunto e sobre a nossa convidada especial, tá bom, gente? Então, eu espero vocês e até as próximas lives.